Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai falar sobre o HSNW. Pode HNSW, isso. Bom, ele é uma abordagem para uma busca aproximada de K-vizinhos mais próximos baseada em pequenos grafos, navegáveis com hierarquia controlável. É uma solução totalmente baseada em grafos e ela pode oferecer um escalonamento de complexidade logarítmica muito melhor. A ideia dele, basicamente, é separar os links de acordo com a sua escala de comprimento em diferentes camadas e depois pesquisar em um grafo multicamadas. Tem um exemplo da imagem, que é a segunda imagem, que a gente dá um exemplo de para pesquisar um valor 11. O que que é basicamente? Você tem uma camada, a camada 3, que é a primeira camada, ela possui os links com maiores comprimentos. E ele vai fazendo uma busca de valores aproximados em relação a esse valor que a gente está buscando. E vai descer para a segunda camada. Nessa segunda camada, ela já vai ter uns links de comprimento menores em relação ao valor que a gente está buscando. E isso vai fazendo, vai descendo até a gente encontrar o valor que a gente está procurando na última camada, onde vai ter os menores comprimentos de link e a gente vai conseguir encontrar exatamente o valor que está procurando. Nesse caso, a gente pode avaliar apenas uma porção fixa necessária das conexões para cada elemento, independente do tamanho da rede, permitindo assim uma escalabilidade logarítmica. Pode passar. Então, basicamente, a busca ela vai começar na camada superior e possui apenas o link mais longo. E aí o algoritmo ele vai percorrer através de uma busca gulosa os elementos da camada superior até que um mínimo local seja alcançado e vai descer para a camada de baixo. Essa a busca ela vai mudar e ela vai reiniciar a partir do elemento que é o do mínimo local encontrado na camada inferior, na camada anterior. E ela vai descer novamente e esse processo vai se repetindo até encontrar o elemento procurado. Então, é uma maneira de formar essa estrutura em camadas é definir explicitamente links com diferentes escalas de comprimento, introduzindo camadas. Para todos os elementos em uma camada, em um grafo de proximidade, é construído de forma incremental. E o procedimento de busca é uma busca gulosa, interativa, começando na camada superior e terminando na camada zero. Bom, o algoritmo, ele começa a construção, ele é organizado por meio de inserções consecutivas na estrutura do grafo. Então, se você vê esse algoritmo 1, que é o algoritmo de inserção, ele tem o grafo, o HNSW, e tem um novo elemento. Você tem que definir também um máximo de conexões para cada camada e, e ele vai te retornar exatamente esse HNSW atualizado com um novo elemento. Então, para cada elemento inserido, uma camada máxima inteira é selecionada aleatoriamente, com uma distribuição de probabilidade de decaimento exponencial. Pode passar. Então, como foi já explicado anteriormente, esse processo de inserção ele começa na camada superior e vai percorrendo gulosamente o grafo para vai percorrendo o grafo gulosamente para encontrar os vizinhos mais próximos do valor a ser inserido. E essa busca ela vai continuando nas próximas camadas e essa busca é realizada por essa busca gulosa é descrita nesse algoritmo 2. E também você tem o elemento Q, que é um elemento que vai estar sendo consultado, e ele vai retornar exatamente esses elementos mais próximos ao elemento Q. Pode passar. Agora é o TEP. Beleza. Ficou um pouco repetitivo esse slide, mas para obter, né, os vizinhos mais próximos em uma camada, a lista dinâmica dos elementos encontrados, ela é inicialmente preenchida
e mantida nas próximas pesquisas, né? Aí a lista sendo atualizada a cada passo, avaliando ali os vizinhos dos elementos que ainda não foram avaliados para definir o mais próximo. Perfeito. Aí, quando a busca ela atinge a camada que é menor que a segunda fase do algoritmo, a, a construção dela é inicializada e a segunda fase difere em dois pontos, que o parâmetro ele é aumentado para a primeira para controlar a rechamada dos procedimentos da busca gulosa e os vizinhos mais próximos que são encontrados, eles também são utilizados como candidatos para as próximas conexões dos elementos, né? Aí aqui eu vou mostrar dois métodos para a seleção de N vizinhos de candidatos, que o primeiro é uma conexão simples dos elementos, né, que não leva em consideração a diversidade das direções de conexões, e o que significa que os M vizinhos próximos são selecionados apenas, né, pelo a base de proximidade, né? E o outro algoritmo que eu vou mostrar aqui é esse 4, que ele, diferente do anterior, ele também busca, né? Ele retorna M elementos que os M vizinhos dos candidatos, né? Mas ele leva em consideração também a além da distância. Pera, me perdi. Ah, desculpa. Ele leva em consideração a distância e as diversas direções também, o que pode facilitar. Sobre o desempenho, a gente separa dois parâmetros que influenciam diretamente o desempenho. O ML, que é o parâmetro que determina a quantidade de camadas que a gente vai ter nesse algoritmo, e o Mmax, que controla o número de vizinhos em uma única camada. Aí eu estou mostrando três gráficos que para a gente esses dois parâmetros para a gente ver como ele vai se comportar em diferentes seleções, né? A primeira com 10 mil vetores, tendo quatro dimensões cada, o segundo 100 mil vetores com 1024 e o último com 5 milhões e 128 dimensões. Aí, para achar os melhores, os melhores parâmetros, né, do ML e do Mmax, não tem muito o que fazer, não tem um cálculo que a gente possa fazer para descobrir eles, seria mais um teste, uma tentativa e erro aí, né? Montando esses gráficos para a gente poder achar qual seria o melhor. Sobre a complexidade desse algoritmo, a gente levou em consideração, né, o que estava falando no artigo, que eu vou mostrar depois o artigo, mas o que ele diz é que, supondo que a construção são em grafos. Aí, desculpa o termo, eu vou falar errado, com certeza. Delaunay, exatos. Delona. Obrigado, professor. Considerando isso, o número médio esperado de avaliações e distância de cada um na chamada de gráfico é limitado por uma constante. Então, a complexidade a gente vai ter de O log n, né? Onde n é o tamanho do conjunto de dados. Porém, ele fala uma coisa no artigo, que é essa citação aí embaixo, que para evidências mais analíticas, né, são necessárias mais, como diz, para confirmar isso, né, ele vai precisar fazer mais testes com alta dimensão, né, se meu inglês não está errado. E, por fim, aí, o link com com o artigo que a gente usou como base.